Boa noite a todos. Hoje é a nossa aula do dia 3 de maio de 2021, disciplina de Perícia e Investigação Contábil. Semana passada tivemos nossa avaliação da M1, acredito que o pessoal foi bem. E hoje, dando continuidade ao nosso assunto, nós conversaremos a respeito, de prevenção à fraude. O conteúdo faz parte da nossa ementa. Eu trouxe esse assunto de uma forma bem bacana para que a gente possa conhecer um pouco mais o que vai acontecer, na disciplina de perícia e na prática de vocês. Na prática, o que acontece é assim, vou comentar porque eu recebo muitas dúvidas, muitos questionamentos. Muitas vezes existem artigos, sobre o assunto. Quando vocês tiveram a aula de direito empresarial, ou a disciplina que comentou a respeito do direito empresarial, ela tratava e abordava muito, a respeito da responsabilidade dos sócios. E quando vocês têm as várias cadeiras, inclusive de contabilidade, você aprende, que a responsabilidade do sócio ela vai estar atrelada àquele capital social, Existem alguns casos onde se porque é o seguinte, se às vezes o capital social é de 1 milhão, mesmo que ele não for integralizado, e mesmo que um dos outros sócios teria que pagar um percentual muito maior, ou fazer um aporte, sei lá, digamos que um dos sócios tivesse que sozinho fazer um aporte de 600 mil, e ele acaba não fazendo, todos os outros sócios são responsáveis por esse aporte, porque a pessoa que concedeu, por exemplo, um empréstimo, ela considera que a empresa tem um capital social de 1 milhão, por exemplo, e que aquele sócio colocou 600 mil. Então, esses são alguns assuntos bem interessantes que envolvem a questão do direito. É claro que a parte da perícia, ela vai estar muito atrelada, à compreensão de vocês, a todo esse critério. Eu comentei com vocês que eu ia comentar, que é o seguinte: o que acontece? Quando a gente conversa, a gente está falando na seara trabalhista, isso é muito, muito, muito rápido. Como assim, professor, muito rápido? Muito rápido que eu digo assim, tenta-se buscar, através, numa reclamatória trabalhista, que a reclamada, que é a empresa, geralmente o que acontece? O reclamante é o empregado e a reclamada é a empresa. Poderia ser a reclamante a empresa? Sim, não é comum, Geralmente reclamante é o empregado, reclamada é a empresa. Se a empresa não tem patrimônio e não paga o valor ali, então você entra com a reclamatória, tem a sentença, Você exige o cumprimento da sentença, a reclamada não paga, é muito rápido para o juiz desconsiderar a personalidade jurídica, então ele avança para os bens dos sócios, Então, ali uma empresa que era limitada, lá colocou um capital social de 10 mil, vai avançar no patrimônio do sócio, inclusive daquele sócio que não era administrador, que era somente sócio, tá? Avança, inclusive, nesse sentido. Da mesma forma, na esfera civil, você também tem, situações onde houve a fraude, ou que você comprova que há uma clara evidência ali de fraude e você faz a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, você avança da empresa para os sócios. É claro que tem algo também, já que a gente está conversando sobre o assunto, algo chamado desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é o quê? É um dos sócios que ele tem dívidas no nome dele, pessoa física, e o credor dele, da pessoa física, fala assim, eu vou cobrar, ele não tem outros patrimônios, não tem nada, ele pede a penhora das cotas que ele possui numa determinada empresa, tá? Isso também acontece e também, de certa forma, é comum. Nosso papel aqui, o nosso bate-papo, é justamente compreender um pouco a respeito de fraudes. É claro, já comentei para vocês num outro encontro que eu
a gente estava conversando, que até a gente comentou, acho que não foi para nenhuma gravação, que era o caso de uma... Me lembrei até. Era uma situação que eu estava comentando sobre que existe a questão da perícia para as mais diversas áreas, inclusive direito de família, que era o caso de uma senhora que ela disse o seguinte, que eles construíram um patrimônio juntos e o marido conversou para ela, não, vamos assinar o divórcio, abrir mão e coisa e tal, isso é só uma jogada por causa da Receita Federal, que está atrás do patrimônio. E ela assinou o documento do divórcio, como se ela estivesse abrindo mão, e o marido foi embora, né? E na verdade não era algo da Receita, ele estava realmente indo embora. E depois ela está o quê? Ela está buscando pericialmente demonstrar que o patrimônio é bem diferente do que aquele que foi informado, tá? Então aqui a gente vai trazer outras situações bem legais, bem interessantes, que é a respeito de fraude dentro das organizações, tá? Então assim, o triângulo da fraude, né? Como é que a gente pode cuidar para evitar as fraudes, indícios de fraudes. Então, o tópico eu busquei fazer de uma forma bem interessante, que a gente aborda o conteúdo. A nossa aula hoje ela é mais, né, mais comigo conversando com vocês. Depois trouxe algumas questões, são bem poucas questões, de múltipla escolha para dar uma praticada, mas hoje a gente não tem uma prática que nem a gente teve ali de peça, até para dar uma intercalada, né, entre você fazer uma petição, apresentar um laudo, né, algo nesse sentido. Hoje vai ser hoje é mais light, né? Os outros dias também é light, também é bem legal, bem interessante, mas hoje então é um pouco mais teórica. Beleza. Nosso assunto, então, prevenção à fraude, né? Então, o que é uma fraude? Então, conforme o dicionário, o que é fraude? Fraude é qualquer ato ardiloso, enganoso, de má fé, com o intuito de lesar ou ludibriar uma outra pessoa, ludibriar outrem, ou de não cumprir determinado dever, né? Então, o cara está agindo ali, né? Questão de má fé, do caráter, mau caráter, né? Ele está tentando, de alguma forma, enganar ou ludibriar. Então, tipo assim, é aquela situação onde o devedor ele simula vendas do patrimônio dele, como se ele estivesse vendendo para arrecadar recursos, mas na verdade ele nem está vendendo, ele está transferindo para uma outra pessoa da família, por exemplo, né? Para que daí, ou ele está vendendo por um preço bem barato, para tentar pegar o máximo de dinheiro possível e desaparecer com o dinheiro, né? Esse credor, ele pode chegar e dizer, opa, aqui tem sérios indícios de fraudes, e pedir para que o juiz, né, se movimente o mais rápido possível para que não deixe que isso aconteça. Não deixe de que forma, professor? Bloqueando, né? Professor, como é que bloqueia? Coloca lá uma restrição. Não pode vender o veículo, né? Restrição de venda, restrição ali em relação aos imóveis. Isso é bem comum, né? Assim, em caso de fraude, isso é bem comum, o juiz ele determina o bloqueio. Aí vai ficar na escritura lá o bloqueio e não consegue vender. Depois levanta o bloqueio, tira o bloqueio da matrícula, né? Vai ficar para sempre a matrícula, dizendo que realmente teve um processo e que impossibilitou de que fosse comercializado o imóvel. Tá? Também, né? Falsificação de marcas ou produtos industriais, falsificação de documentos, são fraudes, né? Pode ser uma falsificação de uma assinatura, né? Assinando ou concordando com algo que na verdade não é verdade. Aí é que traz, né? Ó, todo o artifício empregado com o fim de enganar uma pessoa e causar-lhe prejuízo, né? Isso é fraude. A fraude traduz uma intenção, né? Então, a fraude ela é quando você tem a intenção de procurar uma vantagem indevida, patrimonial ou não, né? O Código Penal brasileiro, nos artigos 171, né? 171 vocês já devem ter ouvido, é estelionato. Então, fraude, estelionato, né? E seguintes prevê diversas modalidades de fraude compatíveis ao estelionato. Então, o artigo 171 do Código Penal diz assim: obter para si ou para outra, quer dizer, a pessoa pode dizer, não, como se fosse, né? O cara diz, não, eu não cometi porque eu não tive vantagem. Não, mas o
né, que beneficiou para ele ou uma outra pessoa, né? Vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém a erro, né? Mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aqui, situação, por exemplo, né, que a pessoa compra, né, algum produto pensando que ele vai atender, vai resolver um determinado problema, e ele não resolve, né? A pessoa que está vendendo, ela claramente sabe que esse produto não resolve, né? Mas ela vende, né? Então, é o produto que, sei lá, é um produto estético que vai deixar a pessoa mais bonita, e não resolve, né? Ou a pessoa vende algo que, na verdade, ela não poderia, né? Ideias aqui, tipo de fraudes, né? É claro, aqui, né, até existem algumas situações que, dependendo, é tão absurdo que ainda o estelionatário ainda tenta reverter a situação e dizer, olha, isso aí que ele comprou, ele sabia, né? Mas, enfim, seguindo, né? Em direito penal, a fraude é o crime ou ofensa de deliberadamente enganar outros com o propósito de prejudicá-los, usualmente para obter propriedade ou serviços dele ou dela injustamente. Fraude pode ser efetuada através de auxílio de objetos falsificados, né? Tem muitos casos de fraude que as pessoas acabam, às vezes, nem comentando. Eu estava vendo recentemente um documento e daí estava justamente verificando isso, né? Que o que acontece? Às vezes o fraudador, ele coloca a vítima numa situação tão complicada, né? Do tipo assim, ó, às vezes a vítima cresce o olho, né? Como a gente popularmente diz, cresce o olho. Então, aquela pessoa que é a vítima, o cara fala assim, olha, tem uma vantagem, coisa e tal, mas não pode falar porque esse negócio não é bem lícito. E o cara se empolga para fazer. Só que assim, aquele que é vítima, ao mesmo tempo, ele quis entrar num negócio ilícito. E isso acaba acontecendo bastante, e a pessoa que é a vítima, né? Ela fica numa situação tão constrangedora, que ela acaba nem informando, né, a autoridade policial. Porque como é que ela vai explicar a situação? Meu avô conta que teve muitos anos, décadas, né, décadas atrás, tinha um casal de estelionatários, né? Então, esse casal, ele era de uma outra localidade, ele veio aqui para Santa Catarina e depois, assim, né, acabou uma outra pessoa comentando para outra, entre amigos, e falaram assim, bah, caísse também, né? A esposa, né, ofertava uma vantagem ilícita, o empresário, né, levantava o dinheiro para fazer um investimento, só que não era algo lícito, né? Então, assim, a pessoa estava, vamos supor, 50 mil, 60 mil do empresário, o empresário levava 50, 60 mil, e depois como é que ele ia reaver? Então, muitos nunca buscaram reaver o dinheiro, nunca nem informaram as autoridades policiais. E daí, numa roda entre, né, empresários, aí os caras falaram, pô, caísse também, eu também caí e tudo mais. Então, assim, vê cada situação, né? Seguindo. Fraude é o crime criativo, pois requer que as mentes mais agudas, e pode-se dizer que é praticamente impossível de evitar. No momento que se descobre um remédio, alguém inventa algo novo. Então, caso de fraude, a gente visualiza bastante, né? Então, assim, quando o cara pensa assim, meu, não tem mais o que inventar, não tem mais o que fazer, todo mundo já sabe desses negócios, ou tipo uma pirâmide, alguma coisa assim, aí eles inventam outro negócio assim, não, mas isso aqui não é pirâmide, isso aqui é um outro negócio. Aí daqui a pouco cai tudo, o cara diz, não, pois é, então acho que não era bem certo o negócio. A fraude é tipicamente humana, né? É algo premeditado que se traduz em um engano por um abuso de confiança recebido ou em um ataque contra a propriedade de outra pessoa. Em relação à etimologia, né, de onde é que vem a origem da palavra, né? Sua etimologia deriva das palavras fraus e frauden, né? Que significa engano ou má-fé, ação contrária à verdade ou à justiça.
Então, né, por que tem fraude que é bem sucedida? Por que dá certo, né? Então, assim, por dois motivos. Em primeiro, a fraude, num primeiro momento, ela tem uma aparência de um negócio que é legítimo, né? De que vai acontecer. Então, assim, pode acontecer no meio empresarial que, às vezes, aquela compra, né? Vou dar um exemplo aqui, que eu assisti hoje, 6:30 da manhã, lá o jornal ali da Record, que eles falaram o seguinte, que o Ministério Público está tentando reaver o valor dos 30 e poucos milhões pagos nos respiradores, né? Então, assim, a princípio, quando eles foram adquiridos, parecia que a aquisição era uma aquisição legítima, né? Isso pode acontecer também no empresário. O empresário pensa, poxa, vou comprar, e depois ele descobre que ele caiu num golpe. Tipo, nunca, até hoje não foram entregues os respiradores, né? Ou na quantidade. Pois não acompanhei, só vi que o Ministério Público está indo atrás para tentar reaver os 30 e poucos milhões que foram pagos. Parecem ir ao encontro dos desejos ou das necessidades dos destinatários. Para ter certeza de que se trata de fato de uma fraude, há que fazer um esforço prévio de análise adequada. Deve-se levantar questões e pensar cuidadosamente antes de decidir o que vai fazer, né? Por isso que quem é mais velho sempre diz assim, quando a proposta for demais, desconfie. Cara, tem uns livros muito legais, né? Tem uns livros muito legais sobre, assim, o assunto. E tem um caso de um fraudador, o cara é conhecidíssimo e tudo mais, o cara tinha várias histórias. E para vocês terem ideia, ele chegou a vender a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel, lá de Paris, ele chegou a vender a Torre Eiffel. E ele chamou 3 caras de sucatas, né, que trabalhavam com ferro velho, e ele falou assim, ele demonstrou como sendo uma pessoa que trabalhava para o governo, e ele falou assim, olha, a Torre Eiffel, cara, a Torre Eiffel, esse negócio aqui nada a ver, esse negócio aqui, a Paris quer se desfazer aqui da Torre Eiffel, né? Isso há mais anos atrás, muitos anos atrás. Então, Paris quer né, a França aqui quer, isso aqui não tá legal, e por isso que a gente está fazendo aqui o negócio com vocês. Então, assim, a gente quer ver quem vai pagar mais e a gente quer desmanchar a Torre Eiffel. Aí, é óbvio que talvez a pessoa ficou desconfiada. E daí, sabe como é que o cara baixou a objeção? Ele falou, vou ser bem sincero com vocês, a gente está fazendo tudo isso, mas eu estou precisando de um dinheiro, eu queria ganhar uma comissãozinha. Aí o cara falou, eu estava sentindo que tinha alguma coisa errada, é porque o cara quer ganhar uma comissão. E daí um deles caiu, né? Eu me lembro, pelo que eu me lembro, acho que era um deles caiu no golpe ali e chegou a pagar uma boa quantia, e daí quando foi atrás, ele falou, não, cara, tipo, onde que vão desmanchar a Torre Eiffel? Não, porque o fulano... Aí o cara descobriu que ele tinha caído num golpe, tá? Então, assim, aí tem vários, né? Desse livro que eu contei, tem um caso que ele conta que eles pegaram um cara também para fazer um negócio ilícito e no meio do negócio da transação dá uma briga e uma das pessoas morre. Tipo assim, o cara vai fazer um negócio que é ilícito para ganhar dinheiro. No meio dá um rolo lá no local e uma das pessoas morre. O cara fica, imagina se você é empresário, né, vai fazer um investimento, daqui a pouco você tá envolvido numa cena de um crime. O empresário ia embora, nunca mais falava nada. Na verdade, ninguém tinha morrido. Na verdade, era tudo fazia parte de um golpe, né? Então tá, né? Espero que nunca ninguém tenha que passar. É claro que quando vocês estiverem na questão da perícia contábil, vocês vão se deparar com algumas situações. É claro que não, imagino eu, não com casos de morte. Também não posso dizer que não, até porque, deixa eu contar uma para vocês. Lá no escritório, a gente tem uma pessoa, e um dos primeiros casos foi justamente, né, que foi trabalhar, um dos primeiros casos que a pessoa foi pegar, foi justamente uma questão dessas que envolveu, né, o homicídio de um empresário. Né? Mas vamos mudar de assunto, que também o homicídio é muito nada a ver, né? Nossa área é contábil. Vamos lá. Em segundo lugar, os vigaristas manipulam as vítimas tocando nos pontos sensíveis, no sentido de obterem a resposta automática ou por impulso que pretendem. Não se trata de uma questão pessoal, da forma como os indivíduos em sociedade estão ligados emocional e socialmente. O fato de responderem por impulso leva as pessoas a cair no embuste.
Aqui eu vou trazer a distinção entre fraude e erro, né? Fraude. A fraude é um ato intencional de omissão ou manipulação de transações, seja também através de adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis, né? O que talvez vocês já devem ter ouvido falar, que é muito comum, e as pessoas falam assim, meu Deus, mas como é que a pessoa cai, né? É aquele golpe do bilhete premiado, né? Golpe do bilhete premiado a gente escuta bastante, teve várias pessoas. Na verdade, a pessoa, ela não está lá sozinha, né? A pessoa que fraude é questão do dolo, tem a intenção, como o Davi falou. A pessoa não está sozinha, ele fala, eu tenho bilhete, mas é porque eu tenho... O cara inventa alguma desculpa, né? O cara, tipo assim, porque eu estou no Serasa, porque... Aí o cara fala, isso parece ser verdadeiro, porque se o cara está no Serasa, o cara ganha o prêmio, né? Vão comer o dinheiro dele, Aí o cara fala, o prêmio eu ganhei uns 26 mil, cara, também não precisa ser olho grande, né? Ganhei uns 26 mil, ó, tá ali, olha quanto é que deu a quina, deu 26 mil. Aí o cara fala, putz, mas se esse dinheiro cair na minha conta, vão tomar o dinheiro. Se eu conseguisse uns 10 mil por esses 26 aqui, eu tava bem, eu resolvia. Aí, a pessoa que tem o dinheiro, que escutou, ele pensa, será? Já tem um outro junto. O cara fala, cara, isso aí, isso eu tinha que fazer. Aí começa, né? Todo mundo cria todo um ambiente propício para isso, né? Então você tem mais pessoas ali no entorno e o cara fica no meio daquilo. Quando vai ver, tem casos de pessoas conhecidas, né? Assim, familiares de amigos, que a mulher deu joias, inclusive. Tipo assim, ela falou, eu não tenho tudo em dinheiro, mas vou sacar todo o dinheiro que eu consigo sacar e deu mais as joias, né? Tipo assim, é uma pessoa inteligente, mas no meio de todo aquele contexto, né? O cara faz uma lavagem cerebral no cara, o cara se perde ali. Beleza, o que é o erro? O erro é o ato não intencional, resultante de omissão, né, ou desatenção, ou de uma má interpretação. Então, assim, a fraude, né, tem a intenção de causar né, causar prejuízo a outrem. O erro não. O erro, na verdade, é uma situação assim, o cara interpretou. É o caso do respirador, né? Houve fraude por quem comprou, ele fazia parte do esquema fraudulento, ou, na verdade, a pessoa que comprou, talvez, pode ser que ela fez tudo certo, ou talvez houve uma falha dela em relação à análise documental, ou na verificação, entenderam? Então é isso. Tipo, foi um ato ali, uma desatenção, uma má interpretação dos fatos, das menções contábeis, isso é questão de um erro. Elementos da fraude. Então a gente vai ver, justamente lá no triângulo da fraude e tudo mais, né? O que acontece? Existe a presença de uma oportunidade, né? Com a existência de um agente. Então, o agente vê uma oportunidade, né? Aí tá aquela assim, é a oportunidade que faz o ladrão ou é o ladrão que faz a oportunidade, né? Mas então, tipo assim, tem a presença da oportunidade, a existência de um agente que ele pode agir, que é a ideia da ação, ou omissão. Por isso que se fala assim, dos crimes comissivos ou crimes omissivos. Né? Então você tem crimes onde a pessoa tem que ter uma ação e você tem situações onde a prática do crime ou se enquadra, né, na questão da tipificação penal, uma omissão. Em outras aulas, lá da nossa disciplina de ética profissional, nós falamos a respeito da negligência. A negligência, ela é um crime que ele é cometido por uma omissão. Como assim omissão? A pessoa tem o dever de cuidar, né? Então é aquela babá que tem o dever legal de cuidar da criança e ela se omite, ela cometeu o crime, negligência, né? Tipo, tá perto da piscina e tá lá, ou melhor, o salva-vidas da piscina ou um salva-vidas, né, numa praia. Então, assim, pode ser que o banhista não saiba nadar e ele não tem o dever legal, mas o salva-vidas tem. Né? Não vai dizer que vai conseguir resolver tudo na face da Terra, mas assim, ele se propôs a defender, salvar, né, proteger ali as pessoas, tá? Então, oportunidade é o agente, né, que pode ser com ação ou omissão, consciente, que leve outro ao engano,
para obter vantagem em prejuízo de uma vítima. O triângulo da fraude, então, tem ali, né, uma pressão ou um incentivo, a gente vai detalhar cada um deles, a oportunidade e a racionalização da atitude. O material ele é interessante porque ele vai trazer algumas situações a respeito do perfil, e às vezes o perfil não é o que a gente imagina, tá? Bem legal, fiquem comigo. Triângulo da fraude. Então lá, pressão e incentivo. Referem-se às pressões a que o fraudador está submetido e que podem ser assim caracterizadas. Então assim, ó, pode ser, o que é interessante, vou acabar me adiantando, não vou me aguentar, né? É que assim, ó, às vezes o fraudador, ele não é aquele estelionatário do bilhete premiado, ou do falso bilhete premiado. Ele é uma pessoa que o fraudador não se considera fraudador. Vocês vão ver aqui nos próximos slides, o cara vai dizer, poxa, mas é que eu não sou fraudador, na verdade, o pessoal faz assim. Na verdade, todo mundo faz isso. Na verdade, eu pensei que todo mundo podia levar para casa o negócio da empresa, né? Entendeu? Eu pensei que era prática comum aqui a gente fazer um sobrepreço ou a gente exigir algo aqui, né? Então vamos lá. Pressão e incentivo referem-se às pressões a que o fraudador está submetido e que podem ser assim caracterizadas. Então, pressões financeiras que sofrem todos aqueles com comportamento ganancioso do tipo vencer rapidamente na vida, né? Ou aqueles que gostam de levar vantagem em tudo. Ou ainda os que adotam comportamento aético, no estilo os fins justificam os meios. Né? Então, assim, o cara está precisando de dinheiro, dane-se, o meu primeiro, né? Como é que é o feijão? Feijão pouco, meu pirão primeiro, acho que é isso. Hábitos como, às vezes o fraudador, ele é uma pessoa boa, mas o cara é fanático ali pro jogo, final de semana, e chega na segunda-feira lá, ele tem lá a dívida de jogo dele, tocando o telefone direto, cobrando, ele precisa, questão da pressão, ele precisa levantar o dinheiro a qualquer forma. Tá? Então, hábitos como jogo, drogas, bebida, que representam o pior tipo de pressão que envolve outras pessoas, visando a manutenção do vício a qualquer custo, né? Aí de droga nem se fala, né? Tem gente que não dá para deixar a pessoa em casa, que ele vende os móveis, equipamentos eletrônicos da família, tudo que tiver dentro da casa o cara vende. Pressões relacionadas com o trabalho dizem respeito às fraudes cometidas por pessoas para obter reconhecimento a serem promovidas. Então o cara faz de tudo ali para subir, né? Outras pressões podem ser sofridas diretamente ou serem decorrentes de pressões de terceiros. Nesse aspecto, é possível que a pressão tenha origem na família de um sócio, ao julgar que o outro sócio está levando uma vida financeira melhor. Então é aquilo assim, ó, que existe competição dentro da família, né? E daí o outro já está comprando casa, carro, e o cara fala, pô, eu não posso ficar, né? Como é que meu cunhado tem, eu não tenho? Ao julgar que o outro sócio tem levado a vida financeira melhor, ou ainda venha de um cliente ou fornecedor com o objetivo de levar vantagem sobre a empresa, por meio da utilização de um empregado ou diretor para lograr êxito nessa missão. Então, assim, o cara fala, não, vamos fazer por fora, vamos fazer ali, né? E o próprio, quem bota a pressão é o próprio cliente. Oportunidade. Então, o segundo elemento é oportunidade, primeiro foi pressão, do triângulo da fraude. E refere-se à possibilidade de os controles existentes oferecerem uma oportunidade para as pessoas cometerem a fraude contra a organização. Então, o que acontece? Infelizmente, tem algumas situações que o nosso país, nesse momento, ainda favorece, né? Então, assim, algumas pessoas cometem certas atitudes porque eles contam com a impunidade. Aí você assiste alguns programas em outros países, como, por exemplo, liga lá no YouTube e vê lá sobre Dubai, e os caras que estão transportando dinheiro, os caras não estão armados. Aí você olha e fala assim, meu Deus, o cara está transportando... Tipo, aqui no Brasil, eles explodem o carro, eu ia dizer carro-tanque, o carro forte, né? E eles dizem pro cara assim, ó, ou tu sai, ou tu vai explodir junto com o carro forte, né? E eu vou explodir o cofre do carro forte e vou levar o dinheiro que tem aí dentro. E
E países como Dubai, o cara tá lá com um saco de dinheiro, né? Por quê? Porque eles sabem que não tem impunidade. E tipo assim, se o cara lá, né, roubar, cara, né, ou furto, que seja, né? Então, assim, a penalidade é alta. E isso faz com que as pessoas não façam. Aqui, no Triângulo da Fraude, o que a gente está vendo é o seguinte: se o sistema da empresa não permitir que a fraude aconteça, o cara não vai, né? Agora, quanto mais fácil, mais à mão, parece tipo uma isca, né? Para aquela pessoa. Então o cara olha e fala assim: mas está tão fácil esse dinheiro, né? Uma oportunidade para a prática de fraude é percebida quando a pessoa acredita que pode anular os controles antifraude. Como, por exemplo, quando o indivíduo está em uma posição de confiança ou está atento às fraquezas no ambiente de controle, com o objetivo de praticar o ilícito. Agora, a racionalização. A racionalização constitui o terceiro elemento do triângulo da fraude e refere-se ao comportamento de muitos indivíduos quando são flagrados na prática de fraudes. Aí diz assim, ó, muitas vezes são os primeiros a ficar indignados e a colaborar com os investigadores ou auditores para a descoberta dos culpados, pelos desvios. Então, assim, ó, claro, quem é policial, o cara já tem um treinamento, né? Mas é interessante porque, assim, para quem é de fora, né? E até, por exemplo, para mim que não estou no dia a dia do criminal, o cara pensa assim, poxa, mas fulano foi o primeiro a se colocar à disposição para ajudar. Às vezes realmente o cara está só querendo ajudar mesmo, né? Mas assim, é óbvio, aquele que cometeu a fraude, ele quer o quê? Ele quer estar o mais próximo possível de toda a investigação, para que a investigação nunca dê resultado, né? Com tal atitude, então, procuram esconder a sua própria desonestidade numa postura idêntica àquele indivíduo que bate a carteira de alguém durante uma viagem de metrô. E ele é o primeiro a gritar, pega ladrão, tipo, para desorientar a pessoa. Surpreendentemente, a maioria dos funcionários que foram pegos cometendo um ato ilícito não se consideram criminosos. Além disso, é socialmente, né, aceitável, né, infelizmente, acontece algumas situações que a gente vê assim, né, cometer alguns dos atos dos quais esses funcionários são acusados. Esses funcionários consideram-se funcionários honestos, né? E que, tipo assim, não é criminoso, ele só cometeu alguma violação ali, algo que não estava bem claro, né? Mas ele não é um fraudador, não é um ladrão que nem o outro lá que né, está cometendo um furto. Então, né, algumas frases, assim, para ter uma ideia do que a gente está conversando, é a situação que a pessoa diz assim, não, eu ganho pouco e trabalho muito, né? Então, por isso que eu tirei ali um pedacinho lá, porque, tipo, não estou sendo devidamente remunerado ou sendo pago corretamente. Aí, outra situação, outro exemplo aqui de frase, né? O cara diz assim: não. Eu só levei mercadoria danificada. Ou eu só levei produtos do supermercado que já estavam para vencer. Então, tipo assim, ser jogado fora. Né? Já que ia jogar fora, porque já estava assim meio velho, eu já levei para casa. Né? Assim, tem vários, né, casos. Por exemplo, já que a gente falou já que eu puxei do mercado, tipo na questão do restaurante, né? Tem casos, às vezes, que a pessoa pega, eles pegavam assim, ó, peças, né? Pedaços de filé mignon, carnes boas, carnes nobres, o cara botava no saco do lixo e amarrava, vedava bem e jogava no lixo, né? Pedaços excelentes, né? Comida boa, né? Mas muito bem vedado. Aí, lá fora, alguém já recolhia e já levava, né? Então o cara comia final de semana, era só festa top, topzera. Por quê? Porque o cara jogava como se fosse lixo, né? Ia para o descarte. Certas coisas
aconteciam com uma frequência maior. Hoje em dia, com todo um sistema de câmeras, fica muito mais difícil, né? Vocês vão convir comigo. Então, assim, hoje em dia, está todo mundo monitorado. Então, por exemplo, o professor vai na faculdade, o professor entra na faculdade, o professor sai na faculdade, eu bato ponto com a... Aliás, eu ia dizer com a digital, mas não bato porque tem o sistema. Mas assim, ó, nem precisaria ter o sistema, né? Ou até, beleza? Mas as câmeras, elas têm o horário que eu entro, o horário que eu saio, né? O horário que eu tiro o carro do estacionamento, né? Ah, o carro saiu do estacionamento, tá, mas é porque não era eu, era alguém que estava dirigindo o carro. Ah, como é que tem? Não, daí tem a câmera que comprova que eu estou aqui, beleza? E a mesma coisa, a questão dos golpes e das fraudes. Por isso que você tem, às vezes, no caixa, né, a câmera direcionada para aquela pessoa que está manuseando dinheiro. Então, se ele está lá contando, de vez em quando ele perde umas notas ou conta errado, eu acho que eu já comentei para vocês, no banco funciona assim, ó. Você, aliás, quem trabalha no comércio também, eu acredito que funcione assim, né? Se faltar dinheiro, o caixa paga. Por que ele paga? Porque ele recebe quebra de caixa. Ele recebe quebra de caixa justamente por isso. Se ele dá o troco errado, faz parte dessa quebra de caixa que ele tem, né? Ou faltou um pouquinho, por isso que ele ganha a quebra de caixa. Agora, e se sobrar? Né? Se daí o cara está contando no final do dia e sobrou R$1.000, e daí? Aí de quem é dinheiro? É do banco? Óbvio que é do banco. Pô, professor, como assim? Não, porque imagine o seguinte, e tem que ser assim, né? Imagina que você vai lá para pagar o boleto do seu carro. Aí o boleto do seu carro é R$1.000. Aí o cara pega, passa o boleto na maquininha, não paga, só tira lá faz uma consulta lá, pega os R$1.000 seu, devolve o boleto como se tivesse pago e você vai embora. Aí passa uns 2 meses, né? Chega lá o mandado de busca e apreensão do seu veículo porque não está com as parcelas pagas. Aí você vai ver, o funcionário está andando de carrão já. Por quê? Porque ele foi fazendo isso com várias pessoas. Então, assim, o objetivo é que o caixa funcione que nem um relógio, né? Que nem um relógio suíço. Não é nem para sobrar, nem para faltar. Se sobrar, é dinheiro do banco. O cara vai voltar. Algum procedimento o cara não fez corretamente. E se faltar, quem vai pagar é o funcionário. Beleza? Quando falta dinheiro na registradora, eu coloco. Quando sobra, eu tiro. Né? Beleza? Eu só estou pegando dinheiro emprestado por pouco tempo. Infelizmente, né, eu já soube de situações assim. Não na agência onde eu trabalhava, mas teve uma pessoa que foi trabalhar no outro banco e a pessoa estava precisando de muito dinheiro. E você tem um dinheiro que fica no caixa, né? Todo dia você abre, você não precisa devolver todo o dinheiro, então você fica com o dinheiro lá, de uns 5 mil, 4 mil, 3 mil, né? Cada um sabe quanto que precisa. Geralmente ficava com acho que uns 3 mil, né? E daí quando precisa, você pede dinheiro da tesouraria para fazer os pagamentos, depois você fecha. E num outro banco, o que aconteceu? A pessoa estava precisando de dinheiro, ela pensou, vou levar o dinheiro porque eu preciso pagar uma conta grande, eu preciso pagar algumas contas. E a conferência do caixa, ela é surpresa, né? Não é? Tipo assim, não ia ser fácil, o cara pega o dinheiro, fica o mês inteiro dizendo que tem lá 5 mil no caixa, o cara tem R$1.000. O resto ele gastou com dinheiro, né? Então aconteceu deles forem fazer a contagem do dinheiro e faltou. E eu acho que isso aconteceu umas 2, 3 vezes, né? Primeiro ela disse que ela tinha perdido e coisa e tal. Aí depois a pessoa foi mandada embora. Eles vão me despedir de qualquer jeito. Aí o cara acaba, né? Tipo assim, são falsas justificativas, né? Porque não poderia se dizer assim, é por isso que a pessoa pode fazer, né? Nada permitiria isso, né? Mas é algo que a pessoa tenta racionalizar dentro dela para dizer assim, olha, eu fiz, mas eu fiz porque é o correto, né? E aí o cara cria ali como se fosse uma desculpa, que é uma racionalização ali para a atitude que ela teve. Eu trabalho aqui há muitos anos e sinto que isso me pertence. Motivos de fraudes internas, né? Então, assim, motivo que pode acontecer, às vezes, é uma vingança, né? Porque o funcionário sente que ele foi tratado de forma injusta pela gerência. Situação de ganância, sempre, né? Se pode usar um determinado produto ou um dinheiro extra.
Necessidade, né? Às vezes as despesas sociais, a pessoa tem um padrão de vida que o salário não remunera, e daí o cara se perde, né? Oportunidade, questão de facilidade, né, e acessibilidade. Pressão dos colegas. Então, tipo assim, olha, aqui todo mundo faz assim, você deve trabalhar desse jeito. Então, a pessoa entra no local para trabalhar, o cara diz assim, não, aqui todo mundo trabalha um pouco mais devagar, não vai trabalhar muito rápido, senão o pessoal vai brigar contigo. Todo mundo que trabalha num ritmo. Aí o cara vai nesse ritmo. Aí daqui a pouco o cara fala assim, não, mas aqui todo mundo, né, todo mundo leva um pouco das coisas aqui que a empresa produz para casa. Mas isso é normal? Ah, é normal, pode levar. Né? Falta de política clara, definição do que é imitação. Aqui, né? Situação onde está tudo errado, assim, onde o proprietário da empresa, ele também não tem ele tem um caráter duvidoso. E daí a equipe que está trabalhando fala assim, pô, mas se o meu contratante, né, se o meu empregador, ele faz isso com os clientes, ele que também se lixe, né, porque ele ganha tanto dinheiro fraudando os clientes também, que também quero ganhar minha bocada. Benefícios adicionais, então é a maneira como o empregador nos dá um aumento de salário, né? O cara tira uma parte do dinheiro para ele. Falta de comprometimento, eu vou pedir a demissão logo, então dane-se. Falta de moral entre os funcionários. Esse de falta de comprometimento, cara, escutei não conheço a pessoa, mas o cara estava pronto para sair, já ia sair, e passou pela mão dele muito dinheiro. E o cara disse assim, eu nunca vi esse dinheiro. Já estava para sair, né? Foi um caso de fraude? Claro que foi, gigante, né? Falta de moral entre os funcionários. Maus tratos. Então o cara diz assim, o cara é um grosseiro, agride as pessoas, ele tem mais é que pagar por isso. Então, sou mal pago, faço assim. Lembrando, né, senhores, nada justifica, né? Aqui, deixa eu só voltar um slide. Aqui também tem o seguinte, né? É para fazer uma reflexão, né? Para fazer uma reflexão, por exemplo, assim, às vezes a pessoa está no. O professor acha que deveria, o que justifica? Não, de forma alguma, né? O ideal é você nem estar, né? Seu empregador ali, ele comete fraude em relação ao cliente, né? Eu particularmente, aprendi para mim o seguinte, ó. Quando a pessoa ela tem um comportamento duvidoso, cara, não serve para ser teu parceiro de negócio. E se ela tem um comportamento duvidoso, ela também, cara, não serve para nada. Tipo assim, bem longe, oi, tchau, no máximo, assim, né? Eu escutei uma vez, eu levo para minha vida. O cara diz assim, ó, ele falou assim, ó, se a pessoa, ele chega e ele diz para a pessoa que cuida do filho dele, né? Tipo a esposa, ele é casado, marido e mulher são casados. E ele diz que ele ama a mulher cuida dele, cuida do filho dele, faz de tudo para ele. E ele trai a pessoa que mais ama ele e a família dele, ele trai a pessoa que é a família dele, cara, imagina o que ele vai fazer com você, né? Então, assim, ó, eu escutei isso uma vez na minha vida, para mim, assim, ó, se a relação que ele tem com a família é uma relação onde ele tem um comportamento que ele trai a pessoa que mais ama ele, cara, né? Professor, e se a pessoa tiver um relacionamento aberto, daí é outra história, né? Professor, conhece? Não conheço, porque eu também não tenho tanta intimidade com as pessoas para o cara me dizer algo assim, né? Mas, assim, se a pessoa trai a família dele, cara, é difícil, né? Porque, assim, a possibilidade dele te trair também é grande. Eu tive uma situação assim, que a pessoa se predispôs a querer fazer um negócio comigo, ele falou, Rafael, vamos fazer um negócio assim, assim, assado. Eu falei, tá, mas tu não tá lá com fulano? Não, eu tô lá com fulano, mas eu faço... Daí eu senti assim, ó, por que eu vou chamar o cara para dentro? Daqui a pouco ele vai fazer o mesmo que ele tá fazendo com o outro, ele vai querer fazer comigo. Aí, né, infelizmente, agradeci tudo, falei, ó, bem bacana e coisa e tal, mas acho que eu não tô com vontade de fazer negócio. Né? Beleza. Aqui tem críticas ao triângulo da fraude, esse triângulo da fraude é conhecido, né? E aqui ele traz um caso bem interessante, ó, e até para a gente conhecer um pouco do perfil, né, do fraudador. Diz assim, ó,
Em 1978, o Walmart contratou, né, Thomas Cowling como diretor de prevenção de perdas. Então, ele contratou o cara para diretor de prevenção de perdas. Ao longo dos anos, né, esse profissional trabalhou na empresa, que era no Walmart, né, para se tornar vice-presidente. O cara se tornou vice-presidente, um dos cargos mais poderosos da organização. Só que em março desse de 78, mas em março de 2005, o conselho de diretores da Walmart forçou então esse executivo a renunciar em meio a alegações de fraudes e trapaças. O que aconteceu? Diz assim, ó, em 5 de abril de 2005, em um artigo do Wall Street Journal, James Bandler e repórteres, né, Ann Zimmerman, né, escreveram que esse executivo, ele tinha periodicamente feito subordinados criarem contas, né, faturas falsas para fazer com que o Walmart pagasse por suas despesas pessoais. Fiquem acompanhando comigo. A atividade questionável parece envolver várias transações ao longo de mais de 5 anos. Então, desde férias de caça, um par de botas de pele de jacaré, feitas sob medida, né, que custou $1.359, e uma casa de cachorro, $2.590. Aí, a estimativa que eles fizeram era que o golpe, né, essas transações que eles fizeram, que eles apresentaram as faturas de despesas para daí então ele receber o valor, beirava entre $100 mil a $500 mil. Aí, em 2006, esse executivo se declarou culpado do crime de fraude eletrônica e evasão de impostos fiscais por desvio de dinheiro, cartões de presentes e mercadorias de Walmart. Tá, a gente viu que era em torno de 100 mil a 500 mil, né? Acompanhe. O que torna a história tão interessante é que o The Wall Street Journal informou que no ano anterior, no ano imediatamente anterior à sua demissão, as compensações que esse executivo recebeu totalizaram mais de 6 milhões. Porque assim, ó, o que acontece? A gente está falando do triângulo da fraude, né? A gente falou assim, olha, é a questão, né, da pressão, né? A questão do agente lá, oportunidade, né? Tá, mas tipo, que pressão? O cara recebia 6 milhões. Por que ao longo de 5 anos ele desviou lá tipo, pô, o cara ganhava, só num ano ele ganhava ali de bônus 6 milhões, né? Então daí é que vem uma outra ideia ali que vai além do triângulo, né, da fraude. Então vamos ver. Arriscando um pacote de compensação financeira de 6 milhões, bem como a vergonha e as consequências correlacionadas por algumas centenas de milhares de dólares ao longo de um período de 5 anos. Isso é algo que parece assim, completamente irracional, né? O comportamento do executivo também é inconsistente com o modelo do triângulo da fraude. Então, não bate com o modelo do triângulo da fraude, né? Desenvolvidos em meados do século XX, porque a motivação que fez com que ele fizesse esse crime não parecia ser uma pressão financeira. Aí, então, né, tem o diamante da fraude, né, que daí você traz ali mais elementos, né? Então, ó, considerando os 4 elementos da fraude. Então, em vez de você ter o triângulo, você teria, né, você tem a ideia dos 4 elementos. Então, aí ele tem aqui os autores, né? David Wolf e Dana Hermanson apresentam um diamante da fraude de 4 laudos que se estende do triângulo da fraude para incorporar a capacidade do indivíduo. Então, ali vai entrar o quê? Entra a capacidade do indivíduo, onde entra os traços pessoais, as habilidades que desempenham um papel importante em saber se vai ocorrer a fraude, com a presença de pressão, oportunidade e racionalização. Então, eu tenho, ó, a ideia, né, da racionalização, que a gente falou, da oportunidade e o incentivo ou a pressão, né? Então, o triângulo teria a racionalização, a oportunidade e o incentivo, que é a pressão. E aqui no diamante eu tenho também a questão da capacidade, que vai justamente envolver ali, os traços pessoais, as habilidades, tá? Então, os autores sugerem que muitas fraudes
especialmente as multibilionárias na área de demonstrações financeiras, não teriam ocorrido sem as pessoas certas, com as ferramentas e as capacidades adequadas a executar os detalhes da fraude. Viram por que eu falei que era um assunto bem interessante, tem tudo a ver com a nossa área contábil, né? A oportunidade, ela abre a porta. E o incentivo e a racionalização atrai o fraudador, né? Então, a oportunidade é aquela porta que está lá, né? Que abre a porta está aberta, né? E aí o incentivo e a racionalização chama e atrai o fraudador em potencial para essa porta aberta. Mas, para isso, o indivíduo deve ter a capacidade de andar por aquela abertura. Então, questão crítica é: quem poderia fazer com que uma oportunidade de fraude se transformasse em realidade? Então, eles sugerem 4 características que devem, né, que poderiam levar a cometer a fraude. Então, 1, a posição de autoridade ou função dentro da organização. Então, esse nosso assunto, ele é bastante interessante, porque, assim, ó, ao longo das nossas aulas, ao longo das nossas várias disciplinas, eu tento trazer o que eu tive na minha formação profissional, né? Seja na questão do direito, ou seja na própria formação como funcionário, né? Seja como funcionário do banco, que você tem todo um treinamento para quê? Para tentar ou identificar fraude, ou a questão do comportamento, e é algo que é muito, muito, muito interessante. Então, assim, quem é policial, civil, militar, também tem uma formação, e é bem interessante quando você conversa, se você tiver algum amigo, né, que você vê que a forma dele raciocinar, né, então, tipo assim, vou sair um pouco para também não entrar na questão do policial, tá? Mas assim, ó, é que nem quando você conversa com um engenheiro, que eu imagino que é mais ou menos a mesma lógica do contador. Eu acho que o contador não é tanto, mas eu vou dar um exemplo. Alguém aqui tem criança pequena? A Natália tem, né, Natália? Mais alguém tem criança ou tem irmão pequenininho? Eu acho que é bem interessante assim, ó. Tem, Oi? Sim? tem uma pequenininha aqui. Então, ó, aí, eu não sei se acontece com vocês, mas aconteceu comigo, que eu também tenho pequena agora, né? Que daí tava conversando com a mãe falou assim: Rafael, quantas fraldas tu tens? Ah, tem bastante. Daí ela falou: mas para quantos dias? Quantas fraldas ela usa no dia? Então, assim, ó, o engenheiro civil, ele é programado para resolver problemas e os cálculos, né? Então, assim, é bem interessante que, por exemplo, minha mãe assim: ah, e como é que tá? E o leitinho? Quantas mamadeiras ela toma? Quantos ml? Então ela já calcula, só que assim, ela não é algo que ela tem que se esforçar para fazer esse raciocínio. Tudo para ela é dessa forma. Então, assim, quantas fraldas usa? Eu acho que 5. 5, o pacote tem tanto, então não sei o que, tem 40 dias. Então temos que ver mais, eu tenho que não sei o que, sabe? E se você conversa com pessoas de uma outra área, é diferente. É a mesma coisa, e tem algumas conversas que talvez para a gente que é de fora não entende. Como, por exemplo, tem uma vez uma pessoa conhecida que falou assim, que não sei que criança estava doente, e daí a mãe disse assim, mas eu já dei 2 gotinhas de Tilenol, né? Tipo, algo nesse sentido. Só que assim, é por peso. Então, se você tem um filho grande, aquela quantidade é tipo, é nada, né? Tipo, eu dei um house para ele chupar para ele ficar melhor, né? Tipo, não tem serventia nenhuma. Então, assim, tem umas coisas bem interessantes. E a forma de raciocinar, conforme a formação muda, né? Boa noite, Roda. Então, eu achei bem interessante, me lembrei de comentar. Talvez, da questão jurídica ou da questão contábil, é tão automático, porque a gente está no dia a dia, que a gente não percebe entre nossos colegas. A gente percebe quando a gente está com colegas de outra área de atuação, né? Então, por exemplo, já que eu falei do policial, quando alguém vem de uma outra localidade, o cara já pensa assim, o que ele fez de errado na cidade dele?
para mim não passaria nunca isso na cabeça. O cara vem morar aqui, né? Para o cara, por causa de tanto treinamento que ele teve, ele já tem essa linha. O que eu tento passar para vocês também é justamente isso, né? Tentar mostrar, às vezes, as situações onde talvez aquela pessoa que a gente, no primeiro momento, não imaginasse, ou não soubesse, ou nem pudesse, né? Talvez ela esteja envolvida ou tenha algo a mais. E daí que vem toda a questão dos treinamentos de banco e tudo mais. Vamos seguir. Então, ó, às vezes o fraudador, ele vai ter justamente o quê, né? Quem poderia fazer com que uma oportunidade de fraude se transformasse em uma realidade? Então, aqui, ó, 4 características, né? 1, a posição de autoridade ou a função que a pessoa exerce dentro da organização. 2, a capacidade de entender e explorar os sistemas contábeis e as fraquezas dos controles internos, possivelmente aproveitando suas responsabilidades e abusando da sua autoridade para completar e esconder a fraude. Então, às vezes tem aquele cara que o cara é super solícito e ele, né? Não, isso aqui vamos fazer, não sei o quê, às vezes, né? A partir de agora a gente já começa a olhar com outros olhos. Não estou dizendo que o cara é um fraudador, mas você começa a olhar e já, sabe, já fica assim algo, né? Tipo, no seu ouvido, dizendo assim, cara, dá uma olhada, né? 3, confiança ou ego, né? Que o cara nunca vai ser detectado e que se ele for pego, ele se safará do problema. 4, legal, Natália? Capacidade de lidar com estresse criado dentro de uma pessoa boa que antes agia de outra maneira, com uma outra pessoa que comete maus atos. Agora depois vai ficar aquela, a Natália estava comentando aqui no chat, agora vai ficar aquela dúvida tipo assim, pô, será que a pessoa é boa mesmo ou será que tem algo, né? Para abordar essa questão, apresentado, né, aí aqui tem no exame de contabilidade forense de fraude, 2010, o professor Jason Thomas sugere que as motivações dos autores de fraudes podem ser expandidas mais adequadamente e melhor identificadas com a sigla, né? Aí eles botaram assim, ó, né, disse, né, tipo DICE, né, ou mais, né, que é dinheiro, ideologia, coerção e ego, né, o direito de usufruir. O fraudador comum, o fraudador comum, a gente vai ver aqui também que tem a questão tipo um versus o outro, né? Então, o fraudador comum, ele é normalmente representado como tendo as seguintes características: como sendo um infrator pela primeira vez, de meia idade, bem educado, empregado de confiança, em uma posição de responsabilidade, considerado um bom cidadão, tanto no seu trabalho, no escritório, na comunidade ou em uma organização de caridade. Me lembrei de negócio, também tem que cuidar, porque às vezes está sendo gravado, né? Teve uma situação, mas posso contar porque teve uma situação que deu o maior rolo na cidade, lá em Blumenau, de um profissional que um escritório da advocacia tratou ele assim super bem, isso fazem muitos anos já, e fez o profissional como advogado crescer. E era um escritório da advocacia que tinha, assim, os clientes muito grandes, os clientes grandalhões, assim, tipo os executivos, os empresários mais top. E daí eles tinham, inclusive, uma entidade filantrópica, o cara como advogado cresceu, inclusive tinha uma entidade filantrópica que ele ajudava e tudo mais. Aconteceu um determinado momento que o advogado desapareceu. O advogado, tipo assim, ele era uma pessoa benquista, um rapaz bem novo, inclusive, um rapaz novo, no escritório de advogados mais velhos, e o cara desapareceu. O que descobriram? Ele tinha pegado dinheiro com vários clientes empresários para processos, para tudo que pudesse imaginar, e ele desapareceu com dinheiro. Aí eles começaram a investigar o dinheiro que era destinado à filantropia, ele tinha também retirado alguns milhões, ele tinha desaparecido com dinheiro, né? Então, assim, umas coisas bem, né? Claro, que foi aquilo que a gente viu da questão, né? Ali do diamante, né?
que tem que ter a capacidade, e o cara viu ali uma oportunidade. Aí a questão, né, do caráter dele, né, duvidoso, o cara, né, tomou uma atitude ali bem errada, né? A gente tem a distinção aqui do fraudador, do predador e o acidental, né? Qual que é, o que é um, o que é outro. Então diz assim, ó, quem que é o acidental? A sua característica e o perfil. Então, o fraudador acidental, ele é um indivíduo, né, que acaba sucumbindo à pressão. Ele acaba desenvolvendo um ou mais esquemas de fraude e comete algum ato de fraude. Não obstante o ato de fraude, o fraudador acidental é considerado pessoa boa, que cumpre a lei e que, em circunstâncias normais, nunca teria considerado, né, roubar, violado a lei ou prejudicado os outros. O triângulo da fraude, quando a gente falou sobre o triângulo da fraude, ele foi pensado e desenvolvido para esse perfil. O triângulo da fraude, que a gente viu ali a questão da oportunidade, a racionalização, né? Ele está relacionado a essa ideia, né? Que seria o fraudador acidental. Agora, o fraudador predador, aí a conversa já muda. Então, quem que é, né? E se uma pessoa cometeu um ato de fraude em uma organização prévia? Atos ilegais tendem a ser seguidos por mais atos ilegais. E uma continuidade de atos ilegais define o fraudador patológico, uma patologia, uma doença, né? Ou predador. Então, predadores, né, eles procuram organizações onde eles podem começar o esquema quase que imediatamente após ser contratado, né? Às vezes, provavelmente, né, o predador é alguém que ele já escolheu a empresa a dedo, já com a intenção de, né? Em algum momento, muitos fraudadores acidentais, se não forem barrados já logo no começo de antemão, poderão mudar seu comportamento característico de fraudador acidental para um fraudador predador. Autores de fraudes em declarações financeiras muitas vezes parecem começar como fraudadores acidentais ou mesmo apenas como gestores de ganhos e mais cedo ou mais tarde se tornam predadores. Predadores são muito mais deliberados e focados que os fraudadores acidentais, porque eles são melhor organizados, eles têm um esquema de ocultação melhor e estão mais bem preparados para lidar com os auditores e outros mecanismos de fiscalização. Tudo que os predadores buscam é oportunidade. O predador não necessita de pressão e não precisa de racionalização, né? Ele não está naquela questão assim, de uma necessidade ou de uma justificativa. O cara é como se fosse aquela história do escorpião. Lembra aquela história do escorpião que conta que o escorpião precisava atravessar de um lado para o outro do rio, e daí, essa história tem algumas versões que muda o bichinho que vai atravessar, né? Ele vai ficar nas costas, sei lá, de um búfalo, de um boi, né? Enfim, de um cavalo, e quando chega na metade do rio, o escorpião, e o animal diz, cara, mas tu não vai me prejudicar, tu não vai... E o escorpião diz, não, imagina, eu vou aqui nas tuas costas, mas vou... Na metade do rio, o escorpião vai lá e ataca, né? Aí o cara fala assim, cara, mas tu é burro, né? Tipo, a gente vai morrer, porque, tipo assim, eu não vou conseguir atravessar, tu acabou de me atacar aqui, né? Quando o veneno vai me matar. Aí o cara falou, desculpa, é da minha natureza, né? Então, aqui, pegando a analogia ali da história do escorpião, é tipo assim, não é uma situação acidental que o cara, sei lá, se atrapalhou, acabou ficando com dívida de jogo, de mulher, alguma coisa assim, o cara precisa levantar o dinheiro, daqui a pouco é capaz até dele devolver. Não, aqui é algo que é da natureza dele, o cara já tem premeditado, não é uma questão de necessidade, ele não precisa racionalizar porque um fulano, não, o cara já entrou na empresa mal intencionado, né? A partir de amanhã, alguns dos colegas aí vão chegar no trabalho e vão dizer assim, cara, será que algum aqui dos meus colegas aqui já entrou mal intencionado, né? Brincando. Na empresa de vocês não, mas em outras
Acontece. Então, tudo o que os predadores buscam é uma oportunidade. O predador não necessita de pressão e não precisa de racionalização. A arrogância e uma mente criminosa, capacidade técnica e frieza, substituem os antecedentes originais do triângulo da fraude, de pressão e racionalização. Então, o cara tem uma mente criminosa, né? Capacidade técnica e frieza, né? O cara não tem aquela questão de sentimento ou das barreiras que as pessoas normalmente têm, né? Que vão dizer assim, não, mas, cara, se eu fizer isso, né? E as consequências ou o receio, o cara age sem receio e sem culpa. Senhores, vamos fazer uma pausa rapidinho, de uns 20 minutinhos. 20 minutinhos a gente retorna aqui de onde nós estamos. Agradeço pela presença, espero que vocês estejam gostando do nosso tema de hoje, tá bom? 20 minutinhos, aí voltamos aí com força total. Valeu, bom intervalo para vocês tomar um cafezinho.